41 anos em atuação na área forense, perita criminal de São Paulo, psicóloga, professora de psicopatologia forense, mentes criminosas, criminal profile na Helix Curso, se eu estiver errado, depois ela me corrige. Atualmente aposentada, né? Atua como assistente técnica na área de perícias em crimes contra a pessoa e criminal profile. Apresentadora da série Investigação Criminal, Crimes Perversos, prestando ainda assessoramento técnico para autores, diretores de séries brasileiras sobre perícia, investigação criminal, crimes patológicos. Então, vamos lá. O trabalho do perito, gente, é desvendar crime. Tá? E o que é desvendar crime? É você chegar ao autor, né, se for um crime de autoria desconhecida, e oferecer a dinâmica daquilo. Então, como começou? Do início até o fim. Tá? Uma outra dúvida que o pessoal tem aí com relação ao termo forense. Todo mundo associa com fórum, né? Porque forense, fórum. Na realidade, esse termo forense tem a ver com desvendamento de crime. E o que significa isso, gente? Dentro da perícia criminal, não só de crimes contra a pessoa. Tá? É você chegar ao autor, né, daquele crime e a dinâmica, se for possível. Por incrível que pareça, né, às vezes é mais complicado a gente oferecer a dinâmica do que chegar ao autor. Tá? Então, hoje, com os recursos que a gente tem, né, tem possibilidade de chegar à autoria de uma maneira mais fácil, não que seja totalmente fácil, porque a gente tem uma série de problemas com relação à perícia de local. Tá? Então, é importante que as pessoas tenham essa noção de forense, que tem a ver com desvendamento de crime. Então, é a polícia ou a justiça utilizando um conhecimento específico, científico, para desvendar um crime. Por isso que a gente tem DNA forense, biologia forense, veterinária forense, engenharia e tal. A criminalística é ampla, tá? Tem várias áreas de atuação, todas são importantes. Agora, crimes contra a pessoa, ou crimes contra a vida, ou morte violenta, que depende muito, né, do Estado, o pessoal dá uma denominação diferente. Por que tem esse interesse? Porque, em geral, envolvem crimes que geram uma grande comoção social, né? A gente está sempre lidando com vidas, né? Então, aquela que se perdeu e também de todas as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas, gente. Tá? Então, olha a responsabilidade de um perito que trabalha com isso. Porque ele sempre vai trabalhar com 3 hipóteses, tá? Quando ele chega no local, independente da requisição do delegado, que naquele momento ninguém sabe ainda exatamente o que aconteceu, né? Então, de pronto, o delegado tem que ir lá ouvir as testemunhas, procurar, né, pegar a maior quantidade de informações e chama a perícia imediatamente para ir para o local, porque o local é importante, né? Importantíssimo. Está tudo ali. Dali é que vai deriva a orientação da investigação, vai orientar também o perito para onde que ele tem que conduzir a perícia. Tá? Nossa, gente, me perdi, comecei a falar do local. A responsabilidade do perito. Peguei o fio. Ele sempre vai trabalhar com 3 hipóteses. Ali nós temos um local de morte acidental, suicídio ou homicídio. Tá? Sempre. Mesmo que seja um vestígio de disparo de arma de fogo. Tá? Então, às vezes, a gente recebe uma requisição que não condiz exatamente com o que a gente vai encontrar, mas o perito tem que ser sempre imparcial, ele tem que estar sempre com essas 3 possibilidades na cabeça. E as provas materiais é que vão conduzir os nossos passos. Tá? Veja, no caso de Isabela, ele não entrou como um crime contra a vida, ele entrou como um crime patrimonial, seria um latrocínio, como todo mundo, né, comumente se fala. Então, um roubo seguido de morte. A gente tem um procedimento diferente, né? Procedimentos diferentes para um local de roubo seguido de morte, para um local de suicídio, para um local... Né? Então, por isso que a gente não pode ficar presa à requisição. Tá? Porque, no primeiro momento, nem o delegado ou o investigador tem corretamente, né, o entendimento daquilo que aconteceu. Bom, então o perito, para essa área, para todas as áreas, mas especialmente para crimes contra a pessoa, ele tem que, sabe, ter um tirocínio, perspicácia, sagacidade, paciência e perseverança. Porque às vezes as coisas não chegam assim num primeiro momento muito fácil, né? Você tem que ir atrás.
e sempre buscar o maior número possível de informações. Hoje, como eu sou a mais antiga aqui, né, que eu já acho que já sou a vovó, porque pelo jeito um é pai, papai, eu já sou a vovó mesmo, porque eu já sou a mais antiga. Eu vivi essa história da criminalística há uma diferença muito grande, né? Lá da década de 80 para agora. Então, o perito, além de tudo isso, né, de ter esse perfil, de querer buscar a verdade, de ser perseverante, perspicaz, tarará, ele tem também que estar sempre muito preparado. Tá? Não dá para falar, ah, não, isso aí eu não vou, ah, não, isso aqui eu acho que eu não vou. Então, não dá. Né? E veja a importância da tecnologia. Né? Primeiro, o DNA, né, que é uma das técnicas mais importantes do DNA forense, né, que a gente tem para chegar ao autor, para resolver casos de estupro, né, e uma série de outros casos. Então, surgiu, a coisa de 10 anos, por aí um pouco mais, as luzes forenses, o reagente para mancha latente de sangue. Imagina, gente, eu lá na década de 80, fazendo perícia, sem reagente para mancha latente. Quanta coisa se perdeu? Porque se o indivíduo limpava o local, não tinha como a gente, né, encontrar manchas que já não existiam mais. Olha que complicado, né? Falando da tecnologia, né, gente, como é importante. Lembrei até o caso do Dr. Cássio, que numa palestra foi excelente, ele comentou o caso que nós vivemos num grande BBB. Eu falo isso o tempo todo. Adorei essa forma como ele colocou. Então, veja a importância das câmeras que hoje existem em São Paulo, eu acho que nos grandes centros, para todo lado, né, ajudando a polícia a seguir a investigação, ajudando a perícia também a esclarecer uma série de coisas. A gente não pode simplesmente, né, não dar atenção a isso. E no caso de Isabela, ele foi um divisor tal, na criminalística por uma série de coisas, mas principalmente porque eu consegui utilizar, e com resultados muito bons, essas tecnologias. Né? Então, fazer uma varredura com as luzes forenses, e depois utilizar o reagente para mancha latente de sangue. Então, foi possível ver ali que caracterizou até a fraude processual, porque houve a intenção de limpar a cena. Né? Então, tudo isso foi importante. A gente não pode deixar de considerar todas essas técnicas. Ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa tecnologia, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem, acho que os colegas aqui vão comentar, é com relação à preservação e isolamento de local. Gente, olha, a gente bate nisso há muito tempo. Né? Eu fiz um trabalho junto com o perito Alberi Espíndola, escrevemos uma cartilha sobre que o Ministério da Justiça distribuiu, então não é por falta de orientação, de lei e tal, mas ainda a gente precisa bater nessa tecla da importância de preservar um local. Isso é vital para que a gente possa ter todos os elementos e oferecer uma conclusão. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas o perito vai lá e no final ele fala que não tem elementos suficientes. Sim, gente, imagina a responsabilidade, né, de você falar, olha, aconteceu assim, entrou aqui, colocou a menina lá, aí tirou, foi o pai que carregou, foi o pai que jogou, né? Você tem que ter uma série de elementos para subsidiar isso, não é o que eu acho. O perito pode achar, ele pode sonhar, ele pode ter uma intuição, mas ele vai só se basear nos elementos materiais. Então, por mais que eu sinta um local, que eu pense, poxa, esse negócio não está legal, tem alguma coisa aqui. Se eu não tiver elementos materiais, eu não posso colocar isso no laudo. Então, nosso trabalho ele é restrito a isso. Ele tem que ser subsidiado em elementos materiais. Tá? Então, fica complicado. Vocês imaginem, né, numa situação daquela do caso Isabela, que já foi amplo, eu estou comentando porque foi muito divulgado, todo mundo já sabe, né, o que aconteceu. A importância disso. Então, o local ideal, né, pode parecer uma coisa meio mórbida, mas é quando a gente encontra mesmo o cadáver e todos os elementos ali. Se tiver uma boa preservação, muito provavelmente o perito vai ter condição de oferecer no final e falar, olha, isso aqui, em decorrência disso, isso aqui configura um homicídio. Em decorrência disso, isso aqui configura um suicídio, ou, no caso, uma morte acidental. Tá? Se você não tem elementos, o que isso no laudo. Tá? E eu sinto, eu estou mais na, mas como eu estou trabalhando como assistente técnico, eu pego muito trabalho
de peritos. Eu atuo nessa área, sou assistente técnico na área de crimes contra a pessoa. E eu vejo aí a dificuldade, os problemas assim absurdos que aparecem com relação à preservação do local. Tá? Com gente que deveria, né, ter conhecimento disso, mas diante de certos casos, de muita repercussão, a coisa perde um pouco o rumo. Tá? Então, isso é importante. Nós precisamos mudar, inclusive, isso na população. Né? A gente vê o trabalho, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Que a população ajuda. Se tiver que fazer uma varredura, eles chamam o pessoal, olha, nós vamos aqui fazer uma varredura nesse local, tudo que foi encontrado. Então, a própria população tem, né, já um conhecimento disso. Agora, como assistente técnica, só para eu não esticar, né, para que a gente possa depois discutir tudo, não, antes de entrar na assistência técnica, voltando aos conhecimentos que a gente tem que ter e a cabeça, sabe, sempre aberta para qualquer situação. Eu comentei numa outra live que eu fiz com o Kleber, do caso da TAM. O caso da TAM, gente, um acidente aéreo, quem atende não é perito de crimes contra a pessoa. Vai lá o pessoal da engenharia que vai verificar por que aconteceu o acidente, tarará. No caso, eu fui especificamente para examinar uma área de uma parte do avião que ficou queimando ali durante 5 dias. Os bombeiros não conseguiam, tiveram para conseguir apagar, porque ele falou que foi bem a parte, né, a dianteira ali, né, o bico do avião, aquela ponta onde estava a cabine, né, dos pilotos e as primeiras poltronas. Aquilo ficou preso entre 2 lajes e ali ficou queimando. Então, o que eu fui fazer lá? Eu tinha acabado de fazer um curso de arqueologia forense. Eu tinha feito, eu estava até pensando, né, onde é que eu vou utilizar isso, né? E aí, na TAM, surgiu essa oportunidade, porque eu me vi ali num local que você não sabe onde começa, onde termina, o que acontece. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esquadrinhar aquilo, usar as luzes forenses, o nosso superintendente pediu, eu falei, olha, eu não sei o que eu vou encontrar lá, eu vou utilizar, vamos ver o que dá. Né? E consegui esquadrinhar, observei umas respostas interessantes, e aí foi todo aquele trabalho de peneira, fui correndo comprar uma peneira, trincha, pincel, escovinha e ficar lá, porque aquilo, gente, era só cinza, né? E aquele rescaldo, né, do incêndio, você não sabe direito. Ali procurando alguma coisa que tenha sobrado, um dente, um osso, e por incrível que pareça, eu encontrei. Eu peguei uma perita que tinha acabado de entrar na perícia, ela estava assim, tinha acabado de entrar em crimes contra a pessoa, mas muito interessada tal. E dentista, né? Eu falei, você vai lá me dar um apoio. Vamos lá. Passamos lá 2 dias peneirando e, sabe, trabalho de arqueólogo, lá, peneirando e encontramos ossos, encontramos dente naquele local. Que você olhando, você fala, não tem nada. Então, daí que vem também a perseverança do perito, né? A gente não pode desistir. Nós ficamos assim de fuligem da cabeça aos pés. Né? Eu levei um jaleco branco, saiu preto, né? Porque lidar com aquela coisa, com aquele tipo de material, né? Foi muito interessante. E aí, gente, passando já para uma outra fase, porque vocês ainda estão na ativa, eu já estou como assistente técnico. O que eu observo sendo assistente técnica? Você tem muito mais liberdade. Muito mais. Porque, veja, que eu falei que o perito tem que estar restrito aos elementos materiais e tal. Tudo bem. Eu tenho também, né, que fazer essa análise nesse ângulo, mas eu posso me valer de elementos até subjetivos para dar uma conclusão. Então, eu tenho que conhecer todo o inquérito, tenho que saber exatamente o que aquela pessoa que, né, está me contratando, o que ela quer, se é possível, né, eu oferecer esse tipo de trabalho, aí tem toda uma avaliação. E aí vai uma dica para os peritos que estão na ativa, né? Com essa história de assistente técnico, a coisa complica um pouquinho. O pessoal tem que ter um pouco mais de cuidado para fazer as perícias, porque o que acontece nessa área, gente? Perito assistente técnico na área de crimes contra a pessoa, ele já foi, primeiro, perito, ele é aposentado, e tem que ter experiência em crimes contra a pessoa. Então, você vai falar, poxa, né, mas esses assistentes técnicos, mas é uma verdade. Né? Então, além da liberdade que a gente tem, a gente conhece o que acontece no Instituto. Né? Então, é uma posição mais cômoda? Claro que é. Principalmente para o perito que chega no local, gente. Coitado, ele é o mais exposto, porque ele chega lá, ele não sabe o que ele vai encontrar, né?
tem todas aquelas dificuldades de local, ninguém está sabendo direito o que houve. Né? Agora, você imagina, depois de todo o trabalho feito, né, vem uma pessoa, né, e começa a ler aquilo, já pega, né, o trem andando, né? É muito melhor. Tá? E eu estou assim, confortável, né? Eu pego todo o processo, eu vou ler tudo diferente daquele que está lá na linha, ralando, que tem que fazer o local, que tem que correr, que tem que atender o outro, é totalmente diferente. Então, o trabalho do assistente técnico eu acho muito interessante e observo, assim, nos casos que eu tenho visto, né? Primeiro, aquela continuação de ter aquele laudo sem comprometimento. Né? Então, o perito não se compromete, ele só simplesmente coloca o que ele constatou e está tudo bem, então não quer ter dor de cabeça. E, por outro lado, aquele perito afoito, que diante, principalmente, de um caso de repercussão, ele se acha meio que na obrigação de dar uma conclusão. E aí ele acaba errando. Isso é interessante. Eu sei o que é pressão. Tá? É difícil. Quando você pega um caso de repercussão, comoção social, o governador ligando para o seu superintendente, o superintendente atrás de você o tempo todo para ver o que você está fazendo, quando você vai soltar o lado, blá, blá, blá. E assim, e daí? E aí, Rosane? E como é que sai? E aí? O que você fez? Você vai chegar na conclusão? Não, não, não. Aquela coisa toda. Aí você pressiona o seu colega do laboratório, poxa, eu preciso do resultado, porque querem um laudo em 20 dias, não tem essa coisa que acontece no nosso país. Né? A gente vê assim, desculpa te interromper um pouquinho, assim, até como eu vi que tu tem tanta coisa bacana ali, e a gente também vai abordar um pouco disso aí, né? Desculpa te interrompendo. Você vai pessoal... né? Não, eu vou te ajudar. Tempo, né? Não, tranquilo. É que o tempo voa, a gente começa a falar, a gente não nota. Claro. E assim, ó, tu apontasse aqui, tá? São vários casos importantes que você trabalhou, tá? O Isabela Nardoni, os garotos de Guarapiranga, o caso Tânia, você já abordou de uma certa forma, caso Ana Hickman, caso Reis. Consegue abordar esses 5, assim, de uma maneira, dentro desse primeiro bloco aí, desses 15, 20 Sim. minutos que te dá, já que tu já gastou aí um tempinho, mais tranquilo, né? Mas que tu consiga poder focar, e nessas coisas também que tu fala abordar muito, todos. Que é abordar todos, e uma coisa que eu acho bem ímpar no Brasil aí, criminal profile, o caso aborda um pouco isso, psicologia, e acho que aí tu consegue dar uma compilada em tudo, os casos, e mais esse teu atual hoje nessa psicologia e o criminal profile. Só para falar rapidamente do caso dos garotos da Guarapiranga. Alô, tá dando uma trancada um pouquinho, mas olha, o garoto de que tá, deu uma trancadinha de novo no teu vídeo, pode começar de novo. Essa parte depois que Então, nessa viatura, o pessoal já tinha toda uma preocupação, limparam muito bem aquela parte de trás da viatura, né? Bom, eu falei, vamos de reagente. Usei o reagente, você sabe, um local que já foi limpo, tá? Usei o reagente, peguei o máximo de amostras que deu ali, acho que chegou perto de 70 amostras. Mas aí eu notei uma outra coisa. A parte da frente da viatura, nos bancos, né? Na frente tal, tinha terra e vegetação. Falei, vou coletar. Então, para fazer uma comparação, coletei tudo isso e depois fui até o local da abordagem, onde tinham visto a abordagem, o local onde foi encontrado um dos garotos, tá? Coletei terra, coletei vegetação, e aí nós tínhamos uma perita especialista em botânica, e o pessoal também, que já estava desenvolvendo na física um trabalho de comparação de terra e tal, solicitei e, assim, para resumir, conseguimos. Eu encontrei sangue nessa parte de trás da viatura, né? Aquela parte reservada, né? Onde eles colocam os suspeitos, tal, para levar. Ali eu encontrei sangue de uma das vítimas e a terra e a vegetação bateu com a terra e a vegetação de onde foi encontrado o outro corpo. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né, a tudo isso. E aí, já como assistente técnico e utilizando também essa parte da psicologia, que eu acabei, nos últimos anos, antes mesmo de aposentar, eu já tinha me despertado a minha atenção para o criminal profile, que é aquele trabalho de você traçar perfil, né, que é algo novo e tal. Como eu sou psicóloga, eu sempre estive ligada nisso e fui me aperfeiçoando, não existia aqui no Brasil nada com relação a isso,
Felizmente, eu consegui contatos com o FBI e tal, o pessoal precisou de um laudo meu, até já comentei isso. Eu falei, tá bom, vai e volta, né? Porque tem que ter um canal de comunicação. Vocês estão pegando meu laudo, eu preciso de alguma coisa, um canal, porque eu vou precisar de vocês. E é muito interessante, né? É algo que eu acho que a polícia precisa estar atenta, nós não temos efetivamente dentro da polícia esse tipo de trabalho. Acho que um perito criminal com esse treinamento é o ideal. Então, ele pode ter a atividade dele de perito e aí um perito com formação em psicologia seria o ideal, de se aperfeiçoar também nessa área, né? E, eventualmente, entrar com o trabalho de traçar perfil de um criminoso desconhecido, principalmente um serial killer. Essa história que aqui no Brasil não tem serial killer, não cola, né? Não tem porque não tem gente preparada também para encontrar. Então, são poucos casos, e eu já estou utilizando isso. No caso da Ana Hickman, foi o primeiro caso de cyberstalking aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, a gente já viu muito. Então, ali eu trabalhei para demonstrar o excludente de ilicitude por legítima defesa, porque o promotor estava questionando isso, ele achou que foi uma execução, e aí eu consegui pericialmente mostrar que não, e entrei com o criminal profile. Então, a gente não usa isso, né, esse perfil, só para descobrir o cara que está estuprando ou o indivíduo que está matando em série. A gente pode utilizar também nesses casos, porque as pessoas se reportavam ao autor lá, né, o rapaz que foi para matá-la, como fã. Isso não tem nada de fã. Ele é um cyberstalker. O fato de eu explicar isso, colocar, traçar esse perfil, importante. A juíza achou interessante, porque ela falou, eu não tinha nem noção do que é cyberstalking, como é que é o comportamento desse indivíduo, que é esquizofrênico, como ele fica impermeável e tal. E o caso da Edi, gente, lá em Tocantins foi uma repercussão, o indivíduo já estava praticamente condenado, né? Eu fui para o julgamento, baseado nos ferimentos que ele tinha no braço, que as pessoas que estavam lá no velório tal, observaram e foram na delegacia falar, olha, eu acho que o legista já fez um laudo, falou que isso aqui não tem característica de unha. Né? Eu tive que demonstrar como é que é o ferimento, tal, como é que é a unha, como é que ela age na pele, etc. Mas o que me surpreendeu foi o fato de uma pessoa estar lá, julgada, a mídia toda, né, em cima, baseado em, sabe, assim, elucubrações, né, de pessoas que não têm conhecimento nenhum, que vão lá e falam, não, aquilo lá é unha, e o processo segue.